qualificadíssimo que está nos assistindo. Muito obrigado. E, sem mais delongas, já vou passar a apresentação do professor Márcio Faria. Ele é pós-doutorando pela Universidade Federal da Bahia, doutor e mestre em Direito Processual pela UERJ, também foi nosso colega, professor adjunto de Direito Processual na Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, está aqui de novo, gente, mais um juiz forano. Eu adoro o Juiz de Fora, né? A família do meu marido é de lá, o pessoal está aí nos assistindo, nos prestigiando. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP, e advogado. E, aproveitando aqui, a deixa, gostaria de já divulgar o livro do Márcio Faria, que se chama A Lealdade Processual na Prestação Jurisdicional, em busca de um modelo de juiz leal, faz parte da coleção Liebman, que tem, inclusive, a apresentação do professor Fred Didier Júnior, prefácio do professor Leonardo Greco, e a coordenação da professora Tereza Arruda Alvim, Eduardo Talamini, enfim, coordenação científica Arruda Alvim, então, bem forte, não tem nem o que falar. Então, o nosso colega Márcio Faria, ele vai falar sobre o impacto dos precedentes na Fazenda Pública. Então, Márcio, muito obrigado por aceitar o convite, a palavra é sua. Bom dia a todos, obrigado pela honrosa apresentação, doutora Cristiane, uma amiga de longa data da nossa UERJ, nossa querida UERJ. Eu queria, obviamente, antes de começar, agradecer o convite da AGU, da Escola da AGU. Para mim é uma imensa honra e satisfação estar aqui presente nesse evento, no meio de tantos craques aqui, que, como a professora Cristiane colocou, também fazem parte da minha estante, que está aqui atrás. Eu queria também, obviamente, me dizer que sinto muito honrado de poder fazer parte desse grande evento, dessa grande série de eventos da Escola da AGU, que, de fato, tem sido, no meio dessa pandemia, uma coisa muito importante, até para facilitar o acesso de todo mundo que está nessa situação difícil ao conhecimento mais refinado possível. Assistimos aqui as apresentações do professor Daniel, do professor Osmar, que podem comprovar o que eu acabei de dizer. E hoje, então, no nosso tema, o que me foi passado, foi colocado, eu queria fazer minha apresentação dividida em 3 pequenas partes. E aí, obviamente, que depois deixo aos colegas tempo para a gente poder trazer alguns questionamentos e participar depois dos debates. Bom, nessa minha primeira parte da apresentação, eu queria traçar um panorama geral, se é que a gente pode chamar assim. Claro que fiz algumas escolhas, um panorama geral do impacto dos precedentes no nosso sistema e, claro, voltado à Fazenda Pública, já que é o mote principal do nosso evento de hoje. Bom, a primeira coisa interessante que, e eu não vou, obviamente, entrar aqui em discussões acadêmicas puxadas, é que todos nós dizemos com muita frequência, com muita largueza, que nós temos um sistema de precedentes. Eu, obviamente, concordo com isso, mas, me preparando para essa apresentação, eu pude perceber que o nosso código ele fala na palavra precedentes apenas 4 vezes. Por outro lado, ele usa a expressão tese 19 vezes. O que me dá a ideia de que, muito provavelmente, o código está preocupado, e isso parece transparecer com muita largueza, em fixar teses, num primeiro momento, e depois, obviamente, aí sim, pensar no precedente. Por que essa minha constatação? Nós temos um sistema de precedentes que a professora Tereza, que depois vai nos dar a honra de encerrar esse evento, costuma dizer, um sistema de precedentes à brasileira. O que significa isso? Muito brevemente, até porque nem tem autoridade para tratar desse tema assim. O professor Daniel já até colocou. Como regra, as decisões clássicas doutrinárias dizem que o precedente ele só consegue se verificar que se trata de um precedente a posteriori. A decisão nasce, ela é proferida, e a partir do momento em que ela começa a ser referendada por outras decisões, ela ganha esse aspecto de precedente. O precedente clássico é citado dessa forma. No nosso caso, nós temos, obviamente, também essa situação, mas nós temos uma outra em que o precedente ele já nasce como tal. A partir do momento em que ele é proferido, por conta da autoridade da corte que o profere, ou
por conta do procedimento que é utilizado ali naquele expediente, nós já sabemos que aquilo ali será um precedente. Isso é, para nós, bastante sensível, porque, obviamente, que esse tipo de decisão ele tem um impacto muito grande, seja, obviamente, no ordenamento, seja nas prerrogativas processuais da Fazenda Pública, que eu vou tratar daqui a pouco, seja na própria vida da sociedade como um todo, né? Aliás, esse é um fundamento muito importante para todo mundo que está nos assistindo aí, saber o porquê de seguir precedente, né? A gente sempre escuta, eu vejo meus alunos, sou professor há 15 anos, vejo meus alunos sempre dizendo, mas por que, professor, que o juiz precisa seguir o precedente? Por que eu tenho que seguir essa determinada orientação do tribunal? Bom, basicamente porque, como bem diz a professora Tereza, e também o professor Bruno Dantas, naquela obra clássica já deles sobre o tema, o que nós temos aqui é uma liberdade do judiciário de interpretar a norma, mas a partir do momento em que aquela norma foi interpretada e foi definida pelo judiciário como tal, é necessário que os juízes a sigam, até para que a gente possa nos organizar. A previsibilidade está dentro da ideia geral da segurança jurídica. A partir do momento em que, então, nós sabemos que determinada questão foi decidida de tal maneira pelo judiciário, a gente consegue se organizar. Eu trabalhei durante 8 anos com advocacia de empresas, basicamente litigando contra os colegas da AGU. Eu tinha mais ou menos 13 mil processos seriados, dos quais eu tomava conta durante boa parte do tempo, e eu via nitidamente como que a jurisprudência ela se orientava de determinada maneira para que eu pudesse orientar meus clientes, dizendo, olha, esse tipo de tributo a gente pode eventualmente questionar em juízo, essa discussão não é possível de ser questionada, ela já foi refutada pelo STJ ou pelo Supremo, então há necessidade que ela seja abandonada, enfim, há então, portanto, uma estratégia que deve ser considerada a partir desses precedentes. Isso é fundamental de ser colocado como uma primeira premissa. Uma segunda premissa, ainda dentro dessa minha primeira parte da apresentação, que prometo seja breve, é que os precedentes ele têm ligação direta com o respeito à isonomia. A partir do momento em que eu considero que aquela questão foi tratada e enfrentada de forma pacífica pela jurisprudência, é fundamental que todos dela se valham e todos sigam aquela orientação, até para que a gente não traga situações diversas dentro do processo. A partir do momento em que, portanto, aquela decisão foi fixada, foi definida, não é razoável que, na medida em que cada processo cai em uma determinada vara, eu tenha uma orientação diversa. Eu sempre tive essa preocupação de tentar explicar para o cliente ou tentar explicar para o aluno como é possível que determinadas matérias, determinados processos basicamente idênticos, aquelas decisões, aquelas questões seriadas, repetitivas, elas têm interpretações tão diversas de acordo com a vara, de acordo com o juiz que a julga. Não parece razoável que isso aconteça. Uma terceira premissa, que eu queria também deixar aqui antes de começar a minha segunda parte da exposição, é que o precedente é norma. O nosso sistema de precedentes, ou de tese, como queira, ele considera que o precedente é norma e, portanto, deve ser observado, deve ser seguido. E, especificamente em relação à Fazenda Pública, já que o nosso tema é Fazenda Pública, nós temos aqui um plus, nós temos aqui uma questão ainda mais interessante, porque esse precedente tem que ser seguido pela Fazenda Pública, não só pelo fato de se tratar de norma, portanto, seguir ali a legalidade, mas sim por questão de moralidade. Não é possível que a Fazenda Pública, e aí quando eu digo Fazenda Pública, obviamente que eu estou dizendo estados, União e municípios, Distrito e Distrito Federal, obviamente, todas as áreas, não é possível que a Fazenda Pública deixe de observar um precedente, porque se trata ali de uma norma cogente. Obviamente, claro que respeitadas as particularidades de cada caso. Então, a partir dessas premissas, eu levantei algumas situações concretas previstas no Código que tentam justificar o que eu acabei de falar. Uma delas, e aí eu vou, obviamente, citar algumas, o professor Daniel citou rapidamente, como a ampliação do julgamento monocrático pelos relatores, né? Isso é muito facilmente perceptível se você fizer a comparação do antigo artigo 557 do Código 73 com o atual artigo 932, você consegue nitidamente perceber o aumento dos poderes do relator por conta da observância dos precedentes. Uma outra aplicação concreta também dos precedentes que é possível perceber é o incremento muito facilmente perceptível das hipóteses de julgamento liminar de improcedência que estão previstas lá no artigo 332, nitidamente se percebe isso. Há aqui uma outra situação bastante interessante, uma outra aplicação concreta, prevista no artigo 521, que é a dispensa de caução na execução provisória, quando a decisão estiver amparada num precedente. É interessante perceber a força
que a decisão amparada, rimada num precedente tem, a ponto de permitir que o exequente provisório dispense a garantia para poder entrar com a execução e se satisfazer, sem necessidade de dar ali uma contraprestação, uma caução, enfim. A questão da reclamação, que o professor Osmar muito bem já expôs. Eu queria trazer também mais aqui alguns pontos, só para a gente poder chegar na minha terceira parte, que me parece a mais interessante. Outra questão muito importante não é possível que o juiz, quando vai proferir a sua decisão, ele aplique um precedente sem que as partes sejam previamente intimadas a respeito disso. Isso está lá no artigo 10, já há um enunciado do FPPC nesse sentido, é o enunciado 458, que diz claramente isso. Portanto, como vocês podem perceber, o precedente ele traz mudanças procedimentais, ele traz mudanças na forma de se tratar o processo. Seja essa mudança pelo juiz, seja essa mudança pelos procuradores públicos, pelos advogados privados e, obviamente, pelos jurisdicionados. Quando eu tenho um precedente, seja ele a favor ou contra da minha pretensão, isso muda por completo a forma de trabalhar aquela causa. Necessariamente, portanto, eu preciso de que isso seja observado. E até interessante, dias atrás eu estava participando de um evento virtual, né, recentemente para alunos de graduação, eu vi uma pergunta, professor, mas eu tenho que citar precedentes logo na minha petição inicial, logo na minha contestação? Eu falei, olha, mas obviamente que sim, fazendo obviamente a necessária, não é simplesmente copiar e colar emendas, mas demonstrar que o seu caso se amolda a um precedente de um tribunal superior, por exemplo, é fundamental para a sua pretensão. Como eu disse antes, se você tiver favoravelmente, litigando de forma favorável a um precedente, você pode, inclusive, ter a tutela de evidência, que está presente lá no artigo 311, que é uma outra hipótese também citada já pelo professor Daniel. Eventualmente, no caso de um recurso da parte contrária, esse recurso pode não ser recebido com efeito suspensivo, essa é outra aplicação concreta do precedente. O relator, como eu disse, monocraticamente pode refutar o recurso da parte contrária. Enfim, a existência de um precedente favorável à sua orientação, ela faz toda a diferença no processo. Portanto, aqui é muito fácil perceber essas mudanças procedimentais. Em relação à fazenda pública, eu queria realçar basicamente dois impactos, para depois a gente chegar na minha terceira parte e tecer algumas considerações acerca de dois questionamentos que eu queria deixar aos colegas e à plateia. A primeira é um impacto muito sensível. O primeiro impacto muito sensível é a ampliação das hipóteses de dispensa da remessa necessária. Está presente lá no artigo 496, especificamente no parágrafo 4º. Né? O Código passado, no 475, parágrafo 3º, já trazia, obviamente, hipóteses em que a jurisprudência poderia dispensar a remessa necessária, basicamente questões que diziam respeito a decisões do plenário do Supremo ou súmula de Tribunal Superior, se elas estivessem ali amparando a decisão do juiz, ele não precisaria remeter ao tribunal para a remessa necessária. Mas no novo código, já não tão novo assim, no seu parágrafo 4º, ele ampliou consideravelmente as hipóteses de dispensa de remessa. Eu, inclusive, tenho um trabalho sobre remessa necessária publicado, que me dá muita satisfação, na primeira revista da ANAF, primeiro volume da ANAF de 2017, que depois foi publicado um livro também coordenado pelo professor Roberto, em que eu trato da remessa necessária lá com muita largueza e posso depois franquear aos colegas e a plateia se assim interessarem. Por fim, e aí, já que eu queria deixar uma parte mais importante para o final, um outro impacto muito importante da fazenda pública tem a ver com, me parece, a observância da moralidade administrativa dentro do processo. De que forma essa moralidade deve ser observada? Com o reconhecimento da procedência do pedido, se, obviamente, o pedido da parte contrária estiver amparado num precedente que a professora Tereza chama de precedente em sentido forte, ou de obrigatoriedade forte. O que eu quero dizer com isso? É fundamental, e eu percebo que nas demandas que a AGU patrocina, isso, de certa maneira, esse respeito aos precedentes, de certa maneira, já está acontecendo, mas em relação às procuradorias estaduais e municipais, eu não vejo esse mesmo cuidado, infelizmente, ainda. É fundamental perceber que, em situações como essa, em que a jurisprudência já está pacificada a favor da pretensão da parte autora, o reconhecimento da procedência do pedido é uma medida que se impõe não só por conta da moralidade administrativa, mas porque isso vai trazer benefícios para o próprio erário. Um processo que tramita de forma desnecessária na justiça, seja ele em qualquer seara,
ele é ruim para todo mundo. Ele é ruim para o judiciário, ele é ruim para o judicionado, ele é ruim para as procuradorias também. Nós precisamos pensar que a litigância frívola, a litigância desleal, como a professora Cristiane já citou, eu tenho uma obra a respeito da lealdade processual, a litigância desleal ela tem que ser refutada logo de início. E se as procuradorias percebem que aquela demanda já foi definida num precedente forte, há necessidade, eu diria até uma obrigatoriedade de reconhecimento da procedência do pedido. E eu vou dar um impacto só, se eu não tiver, se a questão principiológica ou se o reforço da moralidade não for suficiente, vou dar uma consequência só para justificar a minha tese. E essa consequência está no artigo 90, parágrafo 4º do CPC, que diz que se o réu reconhecer a procedência do pedido e simultaneamente cumprir a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. Ora, isso é um impacto muito importante, porque nós estamos tratando de dinheiro, obviamente. Há, inclusive, um enunciado número 9 do Conselho da Justiça Federal que diz que esse dispositivo se aplica à Fazenda Pública em relação às obrigações de fazer e não fazer. Então, me parece que esse é um ponto muito importante. E aí, para chegar na minha última parte da exposição, eu queria deixar aqui um questionamento para os colegas que eu me tinha citado. O Código, em algumas passagens, ele trocou a expressão lei por norma jurídica ou por ordenamento jurídico. O juiz deve observar o ordenamento jurídico e não mais apenas a lei. Por que razão? A doutrina mais abalizada diz que ali, nessa expressão ordenamento jurídico, se incluem os negócios jurídicos processuais a respeito à vontade das partes, mas também se incluem ali os precedentes. Obviamente, portanto, a partir dessa construção que vem lá do artigo 8º, vai sendo repetido em diversos outros dispositivos, o juiz deve observar esse ordenamento jurídico. Pois bem, essa é uma premissa, me parece, inafastável. A partir disso, o meu questionamento é, será que é possível haver, e aí, como disse, já encaminhando para o final, será que é possível haver aqui o reconhecimento da litigância de má-fé por aquele que litiga contra um precedente em sentido forte? Será que é possível sancionar o litigante que sabe que a sua pretensão está desamparada por um precedente e ainda assim ele continua recorrendo, ainda assim ele continua manifestando a sua pretensão recursal, tentando fazer com que aquele processo nunca termine? Por que é importante essa questão? Porque nós estamos trabalhando aqui com não só apenas o respeito aos precedentes, como o respeito à própria corte. A Corte Superior, normalmente nesses casos, o STJ ou até o STF, já definiu aquela questão. E a parte continua manifestando a sua insurgência, eventualmente apenas para ganhar tempo, eventualmente apenas para levar aquele pagamento, no caso da Fazenda Pública, para o próximo governante, porque o precatório vai ser formado, sabe-se lá quando. E aí, naquele momento, o procurador diz, não, vou recorrer para conseguir ganhar tempo. E aí eu queria estabelecer uma questão importante, me parece. O artigo 80 do Código, ele fala que litigar contra texto expresso de lei é caso de litigância de má-fé. Por outro lado, o Código fala em algumas passagens, como eu já citei, em norma, em ordenamento jurídico. Será que se eu litigar contra texto expresso de uma súmula do STF, por exemplo, seria caso de litigância de má-fé? Ou, se ainda não aplicasse o inciso 1º, porque o inciso 1º fala de lei, e eu tenho que ter aqui uma interpretação restritiva, já que nós estamos falando de sanção. Será que não seria o caso de se aplicar o inciso 7º, considerar que esse recurso é manifestamente protelatório? Eu confesso que, quando eu fui me preparar para essa exposição, eu achei que isso era uma pergunta óbvia, que a resposta seria afirmativa de forma clara, mas a partir do momento que eu fui pesquisar a jurisprudência, principalmente do STJ, eu me surpreendi, porque, diferentemente do que eu esperava, como diz o professor Daniel, que o STJ dissesse o óbvio, ele afirma reiteradamente, mesmo em decisões recentes, 2020 agora, que litigar apenas, que recorrer por recorrer é direito da parte. E não me parece, com todo respeito, com toda a vênia, que isso seja algo passível de ser engendrado, de ser considerado a partir da sistemática de observância da lealdade processual que o Código tanto prevê. Eu vou citar aos colegas aqui um exemplo e prometo que encerro. Eu sei que meu tempo está acabando. Há um julgado do STJ que eu consegui, dentre vários, levantar, de fevereiro agora desse ano, da terceira turma do STJ, é o agravo interno no agravo em recurso especial 1.548.929. Depois eu posso mandar esse número aos colegas aí, nas minhas redes, enfim, posso também franquear. Nesse caso, que não vem a hipótese concreta do direito material, não interessa, mas o STJ diz logo de cara,
verifica-se que o acórdão recorrido guarda consonância com a orientação jurisprudencial desse Tribunal Superior. Essa é a primeira parte da ementa logo de cara desse julgado. Depois, mais abaixo, o STJ vem e repete. De fato, é pacífica a jurisprudência dessa corte no sentido tal. E aí, obviamente, que ele vai se encaminhar para rejeitar a pretensão do recorrente. Mas, no final, a parte contrária, o recorrido, havia feito um pedido de reconhecimento de gancho de má-fé. Até mesmo por conta disso, porque o recorrente estava litigando contra a jurisprudência pacífica do Tribunal Superior. E aí vem a decisão do STJ dizendo o pedido de litigante de má-fé deve ser rejeitado porque não se vislumbra a ocorrência de hipótese nenhuma das hipóteses autorizadoras previstas no artigo 80. E aí, no voto, é interessante perceber, eu trabalho com a boa-fé e com a litigância ímproba há algum tempo, normalmente essas partes das decisões elas têm um parágrafo, quando muito dois. Tem uma fundamentação quase nenhuma a respeito desse assunto. Mas, nesse caso, existe um parágrafo. O ministro relator diz: por fim, quanto ao pedido da parte agravada, destaca-se que a interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé, nem ata tratatória de da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem alegação de qualquer fundamento novo. É interessante perceber, o que o STJ está dizendo é: continue recorrendo, esgote os seus recursos o máximo possível, porque não tem problema. Você pode continuar recorrendo. E se você fizer, como o professor Daniel colocou muito bem no início, a busca desses precedentes, se for voltando, puxando o fio dos precedentes, vão ver que esse caso cita um de 2012, e depois cita um de 2004, que na verdade, me parece que um está seguindo o outro, sem se atentar que nós estamos trabalhando num código novo. A professora Cristiane colocou, na apresentação do meu livro, o professor Fred G, ele diz: o CPC de 2015 é um software novo. Não dá para a gente simplesmente tirar o 73 e colocar o de 2015 sem ter nenhum impacto. E me parece que isso não está acontecendo, principalmente nesse caso aqui, específico aos precedentes. E aí, para terminar, meu tempo deve estar acabando, eu queria só, então, a partir disso, uma consideração, para reforçar ou não, enfim, a minha dúvida. Me parece que é possível o ajuizamento de ação rescisória contra a decisão transitada em julgado que ofendeu o precedente. Isso está lá no artigo 485, antigo 485, né, atual 966, inciso 5º, que diz, obviamente, ele trocou ofensa à lei para ofensa a ordenamento jurídico. Olha que coisa, no mínimo, estranha. É possível que eu rescinda a coisa julgada material, um ato de Estado que desrespeitou um precedente, mas eu não posso sancionar dentro do processo alguém que não respeita o próprio precedente. Alguém que não respeita, perdão, o precedente do tribunal. Me parece que há aqui algo que precisa ser reparado. E é claro que, de certa maneira, nós estamos com 5 anos de vigência do Código apenas, então isso é natural que essas coisas de fato aconteçam, até por conta da diversidade de vezes que o Código trata do assunto. O último detalhe, e agora é verdade mesmo, portanto, como diz o professor Osmar para terminar, até apenas como um caráter informativo, eu queria trazer aqui uma recentíssima decisão do Supremo, que me parece que merece ser alvo de reflexão por todos nós, que é a decisão da primeira turma nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação número 15.724 do Paraná. Me parece que pela primeira vez, essa decisão é de 5 de maio, mas ela foi publicada só agora, na semana passada, dia 18 de junho. Pela primeira vez, o Supremo aceitou que a parte se valesse de embargo de declaração para tentar demonstrar que a decisão está contrária a um precedente da própria Corte. E é interessante que houve um julgamento por maioria, nesse caso por 3-2, a ministra relatora tinha negado o recurso de embargo de declaração exatamente porque, no entender dela, não haveria ali nem omissão nem contradição, porque na época do julgamento embargado não havia o precedente. O precedente Supremo não tinha sido formado. Mas o Supremo, por maioria, considerou que os embargos de declaração, sim, tinham essa força, a partir do 1022, parágrafo único, e, por conta disso, consideraram, ainda que por maioria, o debate, reconheço, não é dos melhores, é um debate, os colegas depois podem verificar no acórdão, ainda que por maioria, o Supremo considerou que sim, que os embargos de declaração são um meio cabível para que a gente possa suscitar
um precedente para que o tribunal possa alinhar a sua jurisprudência àqueles precedentes. Algo que, a verdade, a doutrina já vinha dizendo há bastante tempo, mas me parece interessante pontuar, porque essa decisão, como eu disse, é do Supremo. Bom, eu queria mais uma vez agradecer o convite. Eu espero não ter estourado o meu tempo. Eu estou, mais uma vez, à disposição de todos os colegas, doutor Marco, doutora Cristiane, doutora Rita, doutor Roberto, doutor Danilo, todos da AGU. Eu tenho uma satisfação muito grande de estar aqui nesse evento. Eu tenho diversos colegas da Advocacia Geral da União, tenho muito orgulho de poder dizer que tenho uma honra de participar desse evento. Estou à disposição aos colegas e fico aí mais uma vez agradecido. Muito obrigado e bom dia a todos. Marco, rapidinho. Oi, Cris, pode falar. Queria aqui mandar um abraço aqui, que eu estou vendo no chat aqui, professor Humberto Dalla, professora Rio, professor Guilherme Socal e muitos outros colegas que estão aqui nos prestigiando. Muito obrigada. Perfeito, é um prazer imenso para todos nós aqui da Escola da AGU e também do IBDP, né, termos aí além de palestrantes de alto nível, termos também na audiência aqui no nosso canal do YouTube, professores, colegas, advogados públicos e privados também de alto nível. Lembrando que nós estamos coletando as perguntas que têm sido feitas no chat e faremos aí ao final de todas as exposições. Bom, estaremos agora a exposição da professora Renata Cortez, né, já agradecendo as brilhantes colocações do professor Márcio Faria, como sempre, né, e a professora Renata Cortez